discurso, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo, o verbo principal. Eu vou, verbo ir, auxiliar, preposição a e verbo principal, estudar, no infinitivo. Eu vou a estudar em Salamanca. Salamanca é uma cidade muito famosa na Espanha, certo? Onde tem uma grande universidade conhecida mundialmente. Vamos a comer em Burger King. Que pessoa que é aqui do discurso? Nosotros, primeira pessoa do plural. Vamos, preposição a, verbo. Comer em Burger King. Aqui é nosotros e aqui era yo, primeira pessoa do singular. Então, você vai pegar o verbo, de acordo com a pessoa do discurso, você vai conjugar no verbo ir, que é um verbo auxiliar, vai colocar uma preposição e o verbo principal no infinitivo. Aqui seria a mesma coisa que você dissesse: nosotros comeremos em Burger King. Eu vou estudar em Salamanca. Eu estudaré em Salamanca. Mas você pode usar, né, a perífrase verbal. Eu vou a comer, eu vou a estudar, eu vou a viajar, nosotros vamos a viajar, nosotros vamos a estudar, nosotros vamos a nadar. Então, você coloca uma perífrase verbal, verbo ir, preposicionar, mais verbo principal em infinitivo. É uma perífrase verbal. Depois, nós temos um assunto, aqui na unidade 9, na página 10, que tem um quadro, que são os complementos diretos na língua espanhola. Eles equivalem ao objeto direto, quando o objeto direto na língua portuguesa é representado pelos pronomes oblíquos átomos. Eu vou fazer um adendo à língua portuguesa, que pode ser que muita gente não lembre mais dessas questões gramaticais, de análise sintática da língua portuguesa. Eu vou refrescar a memória de vocês, alunos, para vocês fazerem um paralelo com a língua espanhola. O complemento direto na língua espanhola, ele é usado diariamente, na competência oral, na competência escrita. Nós, na língua portuguesa, nós esquecemos na oralidade de usarmos os objetos diretos, né? A gente quase não usa e acaba usando o pronome pessoal do caso reto, o que é equivocadamente, né, usado. Mas é na competência oral que a gente faz essas confusões na língua portuguesa. Então, eu vou explicar para vocês. O uso do complemento direto na língua espanhola, que são os objetos diretos na língua portuguesa. Né? Nós temos aqui: comprou o livro? Sim, o comprei. Comprou o livro? Sim, o comprei. O aqui ele está substituindo quem? O livro. Quem compra, compra alguma coisa. É um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento. E é um complemento direto, porque ele não tem preposição nem a, nem preposição de. É um objeto direto. O aqui é um pronome oblíquo átomo. Ele tem a função aí de quê? De objeto direto. Ele está substituindo o livro. Comprou o livro? Sim, o comprei. Em espanhol, compraste el libro. Si lo compré. Você coloca aqui o complemento direto. Si lo compré. Ah, professora, poderia colocar igual ao português? Comprei-o. Comprei hífen. O. Em espanhol, não. A colocação do complemento direto, quando é uma situação desse verbo aqui no passado, si lo compré. Você não poderia falar si compré-lo. Não. Soaria muito mal, estaria mal colocado o complemento direto. Si lo compré. Depois, aqui nós temos outro exemplo. Outro exemplo. ¿Quién es el último
último disco de Chico Buarque. Si lo tengo. O que está substituindo aqui o lo? Está substituindo o último disco de Chico Buarque. Último disco. Aqui está substituindo o último disco de Chico Buarque. Si lo tengo. Lo é um complemento direto, masculino, está substituindo aqui o último disco de Chico Buarque. É o complemento direto. Agora vamos para outro exemplo. Vamos usar o complemento direto nos. Vamos a banhar-nos, porque hace mucho calor. Vamos a banhar-nos. Olha só, aqui nessa frase, vamos a banhar-nos porque hace mucho calor, já temos uma perífrase verbal, certo? É ir mais a mais verbo no infinitivo. Vamos a, o verbo no infinitivo, banhar. A banhar-nos. Banhar quem? A nós. Banhar-nos. O pronome, aqui o complemento direto, tem que vir depois do verbo no infinitivo. Você não poderia colocar vamos a nos banhar. Mal colocado. Não se admite essa colocação do complemento direto no meio da perífrase. Estaria mal colocado isso na língua espanhola. Então tem que colocar onde? Vamos a banhar-nos. Ai, professora, mas e o hífen? Por que junta tudo? O complemento direto e o verbo? Porque na língua espanhola é assim. Os complementos diretos, quando ele vem depois do verbo no infinitivo, ele vai já colado no verbo no infinitivo. Ele não se separa por hífen. Não é usado hífen, tá? Não é igual ao português. Põe isso na sua cabeça para você aprender bem este idioma, certo? Depois nós temos outro exemplo. Julia. Um verbo no imperativo. O modo imperativo, ele indica ordem, conselho, tá? Julia, levántate, pues ya son 11 de la mañana. Levántate é um verbo que está no modo imperativo. Levántate, eu estou dando uma ordem para a pessoa. O verbo levantar. Levanta-te. Levanta-te quem? Tu. Se eu uso tu, o complemento direto vai ser te, porque eu estou me referindo à segunda pessoa do singular. Quem é a pessoa do discurso? A quem eu estou me referindo? A tu. Então, o complemento direto vai ser te. Ele tem que acompanhar o verbo no imperativo que está indicando ordem. Julia, levántate, pues ya son 11 de la mañana. De acuerdo? Vale, vale? Levántate. Ai, professora, mas não poderia ser aqui te levanta? Não. Os verbos no imperativo na língua espanhola, que indicam o modo imperativo, indica ordem ou conselho, você vai colocar o complemento direto depois do verbo no imperativo. Você não ia poder colocar te levanta. Estaria mal colocado gramaticalmente o complemento direto. Você vai colocar depois, levanta-te. De acordo? Aqui nós então temos os complementos diretos. Nós temos vários casos de complemento direto. Nós temos o caso yo, complemento direto é me. Tu é te. Aí depois nós temos ele, usted e ella. Es, usted e ella. Lo, le, la. Nosotros tenemos nos,
temos os, e na terceira pessoa, ustedes e ellos, temos los, les e las. Vocês têm que prestarem muita atenção na colocação do pronominal desses complementos diretos, que funcionam como objeto direto na língua espanhola. Banhar-nos. Tem um verbo no infinitivo, o complemento direto vem depois. Voy a nos banhar. Vamos a nos banhar. Não. Está mal colocado. Você vai colocar depois o verbo no infinitivo e não tem hífen. Vamos a banhar-nos, porque hace mucho calor. De acordo? Levanta-te, homem. Eu estou me referindo à segunda pessoa do singular. Levanta-te. Então, o pronome, o complemento direto, te, porque eu estou me referindo à segunda pessoa do singular, eu estou me referindo a essa pessoa do discurso, levanta-te. Então, o te vem depois do verbo que está no modo imperativo. O modo imperativo, tanto na língua portuguesa, como na língua espanhola, ele indica uma ordem, ele indica um conselho. Então, vocês têm que ter atenção nisso. Na nossa língua, na língua portuguesa, podem perceber que nós não fazemos uso, né, do objeto direto usando os pronomes oblíquos átomos. A gente acaba usando o pronome pessoal do caso reto. Você fala, leva ela para a escola. Você usa o pronome pessoal do caso reto. Leva ela para a escola. Leva ela logo. Não. Leve-a para a escola. Leve-o à natação. Em espanhol isso não existe. Você não fala lleva ella para a escola. Llévala a la escuela. Llévalo al gimnasio. Na nossa língua a gente não costuma usar. O brasileiro, quando ele fala no contexto oral, a língua portuguesa, na competência oral, não estou falando na competência escrita, né? Quando usamos a língua portuguesa no seu contexto formal, no padrão da norma culta. O brasileiro ele não usa, ele fala, leva ela, come ela, pega ele, aí ele coloca o pronome pessoal, ele, ela, eles, elas, ao invés de usar o pronome oblíquo átomo, os, as, lhes, lhe. Isso é errado em termos gramaticais da língua portuguesa. No espanhol não acontece isso. É usado o tempo inteiro, tanto na competência oral e tanto como na competência escrita. Llévalo, llévala, levanta-te, levanta-se. Se eu estiver me referindo à pessoa como usted, levanta-se. Se eu estiver me referindo à segunda pessoa do singular, usando como tu, levanta-te. Banhar-nos, banharos. Se eu for usar vosotros, que é a segunda pessoa do plural. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. ¿Compraste la botella de vino? No, no la compré. ¿Comiste la tarta de chocolate? No, no la comí. Certo, gente? Então, vocês têm que prestar muita atenção, porque isso vai definir, né, o nível de espanhol que você fala. Se você realmente é uma pessoa fluente, se es de hecho una persona fluida em língua espanhola. Se dice fluida, não se dice fluyente. Fluida, hablas fluidamente na língua espanhola, fluentemente, tá? Não confunda isso, fluyente com fluido, são coisas diferentes, tá? São palavras com significado diferente, né? Geralmente quem fala portunhol, eu sou fluyente, você está cometendo uma gafe, você não é fluente, eu sou fluido, eu hablo fluidamente a língua espanhola. Continuando, agora, nós vamos então, unidade 9, né? Nós estudamos esse conteúdo gramatical, perífrasis verbal, ir más a más infinitivo, y estudiamos también el complemento directo, me,